Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o meu caderno A5. Hoje não vamos falar sobre Napoleão. Como viram recentemente e como eu tinha referido, Nicolás Maduro foi capturado na Venezuela. Para perceber bem o que aconteceu, é interessante perceber que outros casos semelhantes há na história. Curiosamente, um dos casos semelhantes que há na história é Napoleão, não é? Mas não é dele que vamos falar. Napoleão também foi capturado pelos ingleses, quer dizer, rendeu-se aos ingleses, luso-britânicos, para puxar um bocadinho para o nosso lado, e foi exilado para a ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, sob custódia britânica. Portanto, é um caso semelhante. Foi capturado pelos ingleses e isolado num território inglês, em que há uma potência estrangeira que ignora completamente o direito internacional, portanto, não é tribunais internacionais, e ignora a imunidade soberana da pessoa que foi capturada. Portanto, o Nicolás Maduro é isto, foi capturado pelos Estados Unidos e é levado para os Estados Unidos. O Napoleão foi capturado pelos britânicos e foi preso num território sob custódia britânica. Portanto, até havia um pretexto para falar sobre Napoleão. Mas há um caso ainda mais semelhante, que é o caso de Manuel Noriega, o ditador do Panamá. E é disso que vamos falar. Tem muitas semelhanças com o tema da Venezuela. Então o episódio de hoje, Manuel Noriega, Panamá, operações secretas, CIA, potencial para bife do lombo muito grande. Para todos os que vão vendo e que não encontram aquela regularidade no canal, lembrem-se, todos os vídeos para trás estão perfeitamente atuais. Verem o primeiro vídeo que gravei é como se tivesse sido gravado hoje. Estes vídeos não apodrecem. É carne da melhor qualidade. Continua como se tivesse acabado de sair da grelha. E, portanto, têm sempre o material para ver. Podem ver os vídeos que estão para trás. Podem acabar de ver os vídeos que estão para trás. Quando acham que os vídeos são longos e não veem até ao fim, podem voltar atrás e ver a segunda parte. E, portanto, eu tenho sempre esta confiança que se não lançar um vídeo por semana, têm material para ver. Manuel Noriega, semelhante ao caso de Nicolás Maduro, vai-nos ajudar a perceber o que está a passar na Venezuela. Quem não viu o vídeo sobre a Venezuela, tem a oportunidade de começar por ver o vídeo da Venezuela e depois passar para este. Bem, quem foi Manuel Noriega? Ditador do Panamá, que foi capturado pelos Estados Unidos com enorme paralelo com o que aconteceu com Nicolás Maduro. Nasceu pobre no Panamá, em 1934, 20 anos depois da inauguração do Canal do Panamá. Pronto, já estamos a começar a ver aqui os temperos, não é? Canal do Panamá. Em 1914. Portanto, o Canal do Panamá foi inaugurado em 1914. 20 anos depois nasce Manuel Noriega. O canal é um atalho artificial que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico, atravessando a parte mais estreita das Américas. Portanto, quem quiser ir do Atlântico para o Pacífico pode usar este canal do Panamá para atravessar sem ter que contornar o Cabo Horn no sul. O Cristóvão Colombo procurava isto, não é? Olha, isto é outro megabife do lombo que havemos de fazer. O Cristóvão Colombo procurava navegar para o oeste para chegar às Índias. Encontrou as Américas. Durante algum tempo pensou que estava nas Índias, mas depois passou o resto da vida desesperadamente à procura de um estreito que desse para passar para o outro lado. Nunca encontrou porque não existia. Este canal tem uma importância gigante, logística, poupa uma viagem extremamente perigosa, não é? Contornar a América do Sul pelo Chile, pelo Cabo Horn, e, portanto, poupa uma viagem de 13 a 20 mil quilómetros. E substitui essa viagem de 13 a 20 mil quilómetros por uma viagem de 82 quilómetros. Troca 13 a 20 mil por 82, que se passam em 8 a 10 horas. Portanto, veem o potencial estratégico e logístico deste canal. Nos dias de hoje, 13 a 14 mil navios por ano atravessam o canal. 13 a 14 mil navios por ano. E representa 5% do comércio internacional marítimo. O Panamá obtém 5 bilhões de dólares por ano de receitas das travessias.
Portanto, já estamos a ver, é um território de elevada importância estratégica para o comércio e para a geoestratégia, controlado por um país pequeníssimo, mas que no passado era controlado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos controlavam um território que se chamava Panama Canal Zone. E controlaram o Panama Canal Zone entre 1903 e 1979. Portanto, era uma faixa com 10 milhas de largura, ao fim e ao cabo, ao longo do canal, 10 milhas de largura, que são 16 km de largura. Essa faixa era território dos Estados Unidos, embora estivesse dentro do Panamá. É disto que estamos a falar. Ao longo do canal, 5 milhas para cada lado, ou 8 km para cada lado. Eu gosto sempre de 5 milhas, não é? 5.000 milhas. O canal foi devolvido ao Panamá pelos Estados Unidos a 31 de dezembro de 1999. Ok? Portanto, já estamos a perceber os desenvolvimentos estratégicos. É tudo no Panamá, à volta do canal Panamá, ditador Noriega, é nisto que estamos a entrar. Mas vai-se adensar e vão ver que Portugal vai ter parte das Black Ops, das operações clandestinas. Incrível. Bom, o Panamá, agora, para quem já viu o vídeo da Venezuela, há coisas que já sabem, mas que vamos refrescar. O Panamá foi parte da Gran Colômbia. Falámos no vídeo anterior, a Gran Colômbia, que era aquela Colômbia do Bolívar, que incluía vários países da América Latina, não é? E o Panamá foi parte da Gran Colômbia, que na altura chamava-se República da Colômbia, por 82 anos, entre 1821 e 1903. Em 1903. Portanto, o que aconteceu em 1903? Já estamos a ver que esta data de 1903 começa a aparecer repetidamente. Após se tornar independente de Espanha, portanto, falámos nisso nos vídeos, no vídeo da Venezuela, vão ver, explica muito bem essa dinâmica da independência dos territórios espanhóis na América do Sul e Central. Após se tornar independente de Espanha, em 1821, o Panamá uniu-se voluntariamente à Gran Colômbia, que era o projeto do Simón Bolívar. Isto é giro, porque quem vai vendo os vídeos vai começando a ter cultura que vem do vídeo anterior e que permite interpretar este vídeo de outra forma. Não se esqueçam de ver os vídeos que estão para trás, estão perfeitamente atualizados. Isto não é um canal de notícias, isto é um canal de bifes do lombo culturais, não é? De informação que não apodrece. Os Estados Unidos queriam construir um canal interoceânico, a ligar os dois oceanos. Mas, em 1903, o Senado colombiano rejeitou o tratado para a construção do canal. Portanto, os Estados Unidos queriam fazer um canal, tem que ser ali, porque quer dizer, tem que ser na parte mais estreita, não vão cortar a meio do Brasil, não é? Tem que ser ali, na parte mais estreita, que é para ser os tais 82 km, tem que ser estreitinho, senão pá, é preciso cavar muito mais. Mas a Colômbia rejeitou. A Gran Colômbia, não é? Então, os Estados Unidos disseram assim, então vamos apoiar o movimento de independência do Panamá. Porque, quer dizer, se estes não... É sempre a mesma coisa. Eu só me espanto é que estes ditadores não aprendam. Porque, ao fim e ao cabo, é o seguinte, o que se passa na América do Sul é mais ou menos o que se passa na Ucrânia. Quer dizer, convém alinhar com o vizinho mais forte. Mas deviam ser independentes. Mas só que não são. Mas deviam ser, mas só que não são. É que a realidade é a realidade, não é o que nós queremos, a realidade é a realidade. Então foi isto que aconteceu. Os Estados Unidos foram apoiar a independência do Panamá. Presidente Theodore Roosevelt. Ok? Depois da rejeição do Tratado de Construção do Canal, os colombianos, não, porque a soberania nacional, etc. E o que é que a Colômbia não aceitou? Não aceitou 10 km de largura, 10 milhas de largura, não é? 10 milhas de largura do território, porque eles queriam construir o canal, mas ter 10 milhas de largura controladas pelos Estados Unidos. E o pagamento era 10 milhões de dólares, mais 250 mil dólares por ano. E a Colômbia achou pouco. Pronto, como achou pouco, perdeu o Panamá. A independência do Panamá ocorreu 3 meses depois da Colômbia rejeitar o tratado.
ficou claro. É tipo ver o filme do Padrinho. Vamos fazer uma oferta que vocês não podem recusar. O mafioso faz sempre uma oferta. Não quer porque o mafioso tem honra, não se quer ver como um ladrão. Faz uma oferta. Claro que é uma oferta miserável. 10 milhões de dólares e 250 mil por ano. Mesmo há muito tempo atrás, isto era pouco. Não aceitam? Então olha. Mas nós tentámos. Pronto, portanto já estamos a ver o cenário. Grã Colômbia, rejeitaram uma oferta do nosso Theodore Roosevelt. 3 meses depois, acabou. Panamá independente. Pronto. Noriega nasce pobre em 1934. Eu vejo que há padrões que nós vamos encontrando nas dificuldades das pessoas. O Napoleão, que era corso, que não era francês, da Córcega, o Putin, que vivia em situações difíceis e era vítima de bullying, o Noriega, vamos ver, nasce pobre, o Trump, que também não nasce pobre, mas tinha aquela família endurecida que obrigava os filhos a envolverem-se num negócio, a porem pessoas fora de casa, a ver coisas desconfortáveis para crianças. Ao longo deste canal, vamos desenvolvendo, vemos que há um padrão. Estes grandes líderes vêm de uma infância que foi endurecida. Portanto, o Noriega não foi diferente. Nasce pobre em 1934. Tem um caso curioso, que é filho de um contabilista de classe média e de uma empregada doméstica. Ele era filho ilegítimo. Portanto, este contabilista meteu-se com uma senhora do Panamá, de classe abaixo dele, e, portanto, o pai nunca assumiu o filho plenamente. Portanto, ele, de certa forma, foi rejeitado pelo pai. Reconheceu biologicamente, mas nunca o envolveu na vida familiar. Entretanto, que era um filho fora do casamento, não é? Imaginem isto nesta altura. Ainda por cima, numa sociedade colonial em que havia os brancos e os outros, em que havia a classe alta e, portanto, com segregação quase racial das classes sociais. Quase ou mesmo. Ainda por cima, a mãe morre cedo de tuberculose. Portanto, o pai já o rejeitava, a mãe morre. Então, o jovem Noriega andava ali ao Deus dará. Acaba criado por uma tia e por outros familiares em condições muito difíceis. Ainda por cima ele era o cara de pinha, não é? O cara de abacaxi, porque teve acne severo e vêem as fotografias de Noriega, a cara dele, e mesmo já velho, está toda marcada. Portanto, é o tipo rejeitado pelo pai, que a mãe morre, pobre, numa sociedade super estratificada em classes sociais, que, como se já não bastasse, apanha acne severo e fica considerado feio, não é? Com a cara toda marcada, não é? Portanto, imaginem isto na cabeça dele. Ele, a partir daí, diz: agora, rapaz, a única solução é ser o ditador, por estes gajos todos na ordem. Porque estes gajos todos que mandaram a gozar comigo, andaram a enjeitar-me, andaram-me a penalizar, agora vão ter que me aceitar. É um bocado este processo psicológico que acontece. Começa na infância a formação do ditador. Era inteligente, era frio, era manipulador de personalidade desde muito cedo. Tudo isto para sobreviver neste ambiente. Porque reparem, na cabeça dele é: o meu pai, nem o meu pai me quer, a minha mãe morreu, estou em casa dos tios, estou cheio de acne, sou pobre, a sociedade não me aceita. É isto. Num Panamá que era independente, mas que era tutelado pelos Estados Unidos, o que quer dizer que os expatriados americanos é que eram importantes, não eram estes gajos. Não é? A malta branca dos Estados Unidos, que geriam o Panamá e que andavam nos negócios e tudo mais, trabalhar com a zona do canal, os engenheiros, os tipos que trabalhavam na operação logística do canal, muita gente dos Estados Unidos. Portanto, é uma sociedade extremamente estratificada, dominada no topo por uma elite branca, urbana, educada no estrangeiro e ligada a negócios e ao canal. Era tudo o que o Noriega não era. Agora, ele ou encava e fica ao coitadinho, ou não encava e transforma-se noutra coisa. É o que vai começar a acontecer. O único elevador social que existia para estes excluídos era o exército. Porque, parecendo que não ter uma metralhadora na mão já impõe respeito, não é? A malta já olha com mais cuidado. E, portanto, foi por esse caminho. O Noriega era muito bom aluno. Onde é que já vimos bom aluno? No Putin. Onde é que já vimos bom aluno? No Napoleão. No Napoleão foi crítico ser bom aluno para entrar na arma de artilharia. Aqui é igual. Noriega, bom aluno, ganha uma bolsa de estudo para a Escola Militar de Chorrilhos, em Lima, no Peru. Ele ganha uma bolsa de estudo e vai estudar para o estrangeiro, para Peru. Há um pormenor engraçado que é:
ele teve que, já aqui manipulador, falsificar a certidão de nascimento, porque a Academia Militar só aceitava pessoas até 20 anos, ele tinha 24. E então ele, para conseguir ser aceito e aproveitar a bolsa de estudo, ele falsificou a certidão de nascimento. Portanto, já começava a ser um tipo que não vou aceitar limitações. Não quero saber, é 20 anos, então passa a ter 20 anos. Portanto, ele toda a vida tinha menos 4 anos do que na realidade tinha. Formou-se em 1962 com especialização em engenharia militar. 28 anos. Portanto, cá está. Estes tipos, bons alunos, espertos, vão para, no caso de Napoleão, para a artilharia, que é física, não é? Ou para a engenharia. Vão fazer aquilo que as elites, querem a espada na mão, cavalaria, e coisas mais elegantes. Eles iam para isto, que depois lhes dava vantagem. Enquanto estava na Academia Militar, foi recrutado por quem? Pela CIA. Porquê? Era estrangeiro, era um tipo do Panamá que os Estados Unidos queriam controlar, numa escola no Peru, estava completamente vulnerável ao longo da família, não tinha pai, não tinha mãe, era feio, era rejeitado por toda a gente, perfeito para agente secreto. Já não tem nada a perder, já não há pai, já não há mãe, já não há família, ninguém gosta dele, injeitado por toda a gente, a estudar numa escola no estrangeiro, provavelmente com poucos amigos. Olha, começam a ver o tipo isolado, a estudar, bom aluno. Há um dia que alguém parece alguém. Manuel, que tal? Vamos conversar. Pronto. E o primeiro desafio que a CIA lhe dá é denunciar os outros cadetes, que é quem é que é esquerdista dentro desta escola? Porquê? Porque a CIA sabia que aquela escola era uma academia de elite no Peru. As pessoas que estudavam lá iam ser os futuros generais em potência, não é? Portanto, convinha que aqueles que fossem esquerdistas tivessem algum azar no caminho. E então, o Noriega não tinha problema nenhum com isso. Plata, não é? Primeiro, plata. Depois vamos conversar. Quanto é por cada um? Se pagarem bem, ainda inventa alguns que são moderados, centristas moderados, começamos a arranjar uns ângulos. E então, a CIA começou a achar graça ao Noriega, porque ele realmente não tinha grandes poruritos em denunciar os outros cadetes. Era um bufo, era um agente infiltrado que denunciava aos colegas à CIA. Isto para a CIA é magnífico. Este tipo não só é corrupto, recebe o dinheiro, como não tem grandes prioridades morais. Ficou debaixo do olho. E nós já sabemos quando fica debaixo do olho, enquanto dá jeito, começa a ter... começam-lhe a acontecer umas sortes, umas promoções, uns encontros com umas pessoas que dão jeito. Acontece misteriosamente, de repente conhece uma pessoa. É isto. Bom, a CIA andava muito interessada. Portanto, nós estamos a falar que ele formou-se em 1962. Agora, vou recuar 10 anos antes disto para perceber porque é que a CIA andava por ali. Em Cuba havia um personagem, Fulgêncio Batista, ditador por golpe em 1952. Portanto, 10 anos antes de Noriega se formar, na Academia Militar, tinha havido um golpe de Estado em Cuba e tinha havido um ditador com forte dependência económica dos Estados Unidos. E Havana dominado pelas máfias americanas. Isto é giro. Quando o ditador é do lado dele, está tudo bem. A promoção da democracia é só quando os gajos começam a chatear. Quando começam a chatear, temos que levar a democracia àquele país. Mas enquanto é ditador de direita, pró-americano, aberto à máfia dos Estados Unidos, sim senhor, Cuba estava um primor. Aliás, onde se vê isto muito bem é no Padrinho, julgo 2. Julgo que Padrinho 2... vê-se bem isto, em que o Michael Corleone chega a ir a Cuba e depois ele diz aos outros mafiosos a dizer, não há hipótese, isto Cuba vai deixar de ser controlado pela máfia, porque ele vê que alguém... há uma cena em que há um tipo que entra dentro de um carro da polícia e explode. Ele diz, se o tipo está disposto a fazer um ataque suicida, é impossível controlá-los. Isto existe, agora estou a falar de improviso, mas até se pode pôr aqui 5 segundos, eu não sei, mas acho que há esta imagem do Michael Corleone em Cuba. Ou seja, a máfia americana tinha ali um porta-aviões ali ao pé, que é, para não ser capturado nos Estados Unidos, vou para Cuba. E em Cuba havia os casinos, havia nightclubs, havia isso tudo, e havia o refúgio para os mafiosos. Todos protegidos por um ditador, Fulgêncio Batista, e estava tudo bem. Era um ditador porreiro, não é? Mas depois começam a surgir uns gajos que já acham que ele não é porreiro, que é Fidel Castro.
Curiosamente, inicialmente, o Fidel Castro não era comunista, não era esquerdista. O que o Fidel Castro era nacionalista, nacionalista cubano. E não gostava que este Fulgêncio Batista andava metido com os Estados Unidos. Ele queria uma Cuba independente e livre. Começa por aí. Começa por aí. É giro. Aliás, é compatível. Eu sempre achei estranho, quer dizer, não se falar mais sobre isto. As primeiras imagens do Fidel Castro é que nós vemos um tipo a fumar charutos, Rolex no pulso, pai do Justin Trudeau. Epá, quer dizer, epá, aquilo não me parece propriamente um tipo da escardalha. Porque não era. Porque não era. O que ele era nacionalista cubano. E como era nacionalista cubano, não gostava do ditador que dormia com os americanos, com máfias e com não sei quê. E por isso ele começa-se a apresentar como anti-imperialista. Que era justiça social e o fim da corrupção, porque estes mafiosos, para andarem lá à solta, deviam pagar bem ao Fulgêncio, não é? Nada disto é grátis. Então ele não se assume como comunista, ele só passou a ser... E até a CIA permitiu que o Fidel Castro fosse desenvolvendo. Ele não foi bloqueado pelos Estados Unidos porque ele não se apresentava como comunista, também esperto, porque não era. Só passou a ser porque teve que se aliar com os russos. E para se aliar com os russos, então tens que ser ele. Pá, por mim tudo bem, pá, o que é que querem que eu ponha aí? Pronto, começou a dar uns ares que também agradavam aos russos. Então, no dia 1 de janeiro de 1959... Portanto, o Fulgêncio Batista tinha dado o golpe em 52. Em 59, 7 anos depois, este Fulgêncio Batista foge e o Fidel toma o poder. Isto está no vídeo do Padrinho, em que o próprio Michael Corleone sai de Cuba a correr porque ele diz: pá, isto vai ver, a revolução está nas ruas. Isto é giro, pá, isto é giro. Quem diria que o Noriega tinha tanta coisa engraçada? Bom, estamos em Cuba neste momento. Fulgêncio Batista foge. Primeiro vai para a República Dominicana, mas em segundo lugar, para onde é que ele vai? Para o Estoril. Para Portugal. Fulgêncio Batista, ditador de Cuba, vai para a República Dominicana e daí voa para o Estoril, em Portugal. Onde fica por 1959 a 1961. Julgo que talvez não destoasse muito da realidade do Estado Novo. Ditador, de direita, conservador, amigo dos americanos, a fugir do Fidel Castro. Epá, aquelas famílias ali do Estoril, se calhar até... Epá, isto é um gajo porreiro para viver aqui ao pé de nós, provavelmente com elevados recursos, com uma grande casa no Estoril, com isto tudo. Daí, ele depois vai para a Espanha de 1961 a 1973 e morre em Marbella. Pronto, portanto, este Fulgêncio Batista passou por Portugal. Já é um primeiro toque de Portugal, mas vai haver mais. Isto é giro, pá, isto é giro. O bife já está na grelha. Aquele cheirinho, pá, sal, pimenta, está a ficar porreiro. Bom, entretanto, o Fidel instala-se, não é? O outro vaza, ele instala-se. E começam a acontecer algumas coisas que a CIA, o tal nacionalismo está a começar a ficar estranho. Nacionalizações sem indenização, portanto, setor privado nacionalizado. Eles pensam assim, nacionalismo, eu pensava que era sobre Cuba, é nacionalismo de nacionalizações, é isso. É pá, que não estava claro nos documentos. Mas eles começam a ficar baralhados. É pá, o gajo realmente falava isso. Não, pensei que estava claro. Nacionalizações sem indenizações, portanto, os mafiosos nacionalizados, os hotéis, os casinos, os não sei o quê. Porque Cuba era quase uma Miami. Aliás, nota, aquilo que aconteceu ao Maduro está à bica de acontecer em Cuba. Agora... porque Cuba vai ficar sem recursos, porque Cuba era financiado pela Venezuela. Está à bica de acontecer em Cuba. Quando acontecer em Cuba, vai ser a maior geração de valor, porque aquilo que eu já disse que ia acontecer na Venezuela, que é transformar-se em Miami, em Cuba então é instantâneo. Os cubanos todos que estão em Miami, na Flórida, vão voltar, os casinos, as máfias, as festas, as noitadas, as mulheres, aquilo tudo vai ser restaurantes e casinos a faturar sem parar. Vai ser uma explosão económica gigantesca. Se quer Marco Rubio como presidente interino de Cuba. Hein? É cubano. Bom, mas então o Fidel, nacionalização sem indenização, aproximação à Rússia, ruptura total com os Estados Unidos. A CIA foi apanhada... Ao fim e ao cabo, o Fidel Castro conseguiu criar uma imagem em que conseguiu operar em Cuba, tirar o Fulgêncio Batista, e a CIA deixou. E não houve operações especiais para o matar, para o assassinar, para nada disso, porque eles estavam convencidos que ele era um nacionalista. E de repente o nacionalista aproxima-se da Rússia.
Talvez por ser nacionalista quis ter um apoio longe, porque o longe não é... O longe é menos ameaçador do que os Estados Unidos, que são ali ao lado, não é? Pronto, agora é que estamos a começar a perceber. A CIA estava a ser encavada. A CIA estava a ser encavada, não é? Que esta malta não gosta de ser encavada. Pá, chateia-os serem encavados. Pá. Então, eles começam a dizer, pá, isto não pode acontecer em mais sítios. E o nosso amigo Noriega estava bem posicionado, não é? Tinha acabado de sair de uma academia militar internacional, já era agente da CIA, já tinha dado provas denunciando os colegas esquerdistas e eles começam a pensar, se calhar este gajo vai dar jeito para garantir que não aparece aqui mais Fidéis Castros e que aquele próprio Fidel Castro tem um rival na região. Então ele acaba a Academia Militar e entra na Guarda Nacional. A Guarda Nacional era uma unidade militar de grande prestígio no Panamá, onde ele conhece Omar Torrijos. Omar Torrijos, que é um personagem que se vai transformar no seu mentor. Vimos, por exemplo, no vídeo do Putin, a importância das lealdades, quer do Putin com os seus chefes, por exemplo, em São Petersburgo, quer depois, quando o Putin ganha o poder, dos oligarcas que andam à volta dele. Aqui é precisamente a mesma coisa. Ele entra em fidelidade total com este Omar Torrijos, que era alguém que estava acima dele na Guarda Nacional. Então os dois ficam uma parelha. Em que um era muito acima dele, mas de repente tinha um Noriega de fidelidade total. Como ele tinha de fidelidade total, este Omar Torrijos passou para uma subunidade que era a unidade G2, que era os Serviços Secretos da Guarda Nacional. Serviços Secretos das Forças de Defesa do Panamá. Então este Omar Torrijos se calhar não sabia, mas estava literalmente a pôr a CIA dentro dos Serviços Secretos do Panamá. E o Noriega, de repente, já estava na CIA e na G2. Já estava em 2 serviços secretos ao mesmo tempo. O bife, aquela gordurazinha a começar a derreter, um cheirinho, isto está a começar a ganhar contornos, contornos deliciosos. Vamos por aqui uns legumes na grelha, a acompanhar umas cebolas, uns alhos, uma manteiga por cima, isto está a começar mesmo a ganhar sabor. Então o que é que ele fazia? Lealdade total ao Omar Torrijos, portanto ajudava este Omar Torrijos em tudo, porque era o tipo que o estava-lhe a dar oportunidades e tudo mais, e passava informação seletiva para a CIA sobre movimentos da esquerda. A CIA começa-lhe a pagar nesta altura, portanto estamos a falar em 1962, $100 mil por ano. Portanto, este tipo que era da pobreza, de repente tem um ordenado, não sei que não fui converter isto agora, mas cá são 200 ou 300 mil hoje por ano, num pobre do Panamá. Portanto, ele começa a ganhar estrutura. Este valor depois vai ser aumentado muitas vezes. Há referências, por exemplo, isso aí encontrei explícitas a remunerações de $200 mil por ano da CIA, mas ele vai fazer mais alianças e vai ligar o taxímetro em vários coisas. Este tipo começa não só, já estava nos serviços secretos, como começa com um enriquecimento acelerado. E, portanto, na sociedade do Panamá já era um tipo Noriega dos serviços secretos, com dinheiro, com boas casas, com mulheres, metia-se em alguns problemas de violações ou assédios ou coisas parecidas, mas não lhe acontecia nada porque era dos serviços secretos, não é? Portanto, talvez fosse um pouco agressivo com as mulheres ou tivesse, não sei, uma tendência assim dominante, vá lá. Mas não lhe acontecia nada. Este Omar Torrijos, que tinha sido um oficial de origem humilde, também como o próprio Noriega, vai se envolvendo na política com ideologia também de nacionalismo panamanho, mas com pragmatismo absoluto e, portanto, muito prático. E dá um golpe de Estado em 1968. Portanto, 6 anos depois de conhecer o Noriega e de pôr o Noriega nos serviços secretos, dá um golpe de Estado e derruba o presidente eleito. E instaura um regime militar nacionalista no Panamá. Mas, quem é que os Estados Unidos já começavam a dizer assim? Nacionalista, eu já ouvi isto uma vez. Não vou cair 2 vezes. A primeira todos caem. À segunda só cai quem quer. Nacionalismo panamanho. O outro depois começou a nacionalizar, não é? Não começaram, os tipos da CIA começaram a ficar nervosos. Mas isto é o Omar Torrijos, nós deixámos o tipo andar. Mas agora está a ficar um bocado estranho. Deu golpe de Estado, igualzinho ao outro das barbas.
E ele, a essa altura, declarou o objetivo de recuperar a soberania do Canal do Panamá. Ui, o que ele foi dizer. Ui, o que ele foi dizer. É para dar-me a ideia que ele vai começar a ter algum azar. Vai começar a ter algum azar. Mas por enquanto ia andar. Em 1977 ele tem mesmo uma grande vitória. E consegue fazer o Tratado Torrijos-Carter. O Carter, para o Jimmy Carter, é uma espécie do Joe Biden da altura. Portanto, é um tipo do Partido Democrata, super soft, se deu em várias frentes, não só aqui, mas, por exemplo, no Irão. Vamos ver, isto vai tocar no Irão, pá! Isto vai tocar no Irão, pá! Isto vai tocar no Irão, isto vai tocar no Irão. Isto vai, mantenham-se aí que vai tocar no Irão. Quem estiver cansado, pausa, vai tomar um café e volta, cabeça refrescada. Uma caminhada, pá, uma caminhada. Isto vai tocar no Irão. Mas este Jimmy Carter era o Biden na altura. Era o Biden na altura. Não digo que seja a Kamala, porque a Kamala era mesmo muito má. Era o Biden da altura, era o presidente, mas era um presidente soft. Quer dizer, soft também, porque ele ideologicamente acreditava na bondade dos povos, na harmonia internacional e não sei o quê, mas ia cedendo. A CIA não gosta muito deste género de coisas. Então ele assinou um tratado, em 1977, um tratado de transferência do canal de novo para o Panamá. Quer dizer, os Estados Unidos investiram fortunas naquilo, morreram montes de pessoas, controlavam uma área no Panamá com as tais 10 milhas de largura e agora o Jimmy Carter devolve. Devolve com uma negociação feita com este Torrijos. Entretanto, o Torrijos põe o Noriega como número 1 dos serviços secretos e dá-lhe autoridade para investigação não só internacional, mas investigação interna e repressão. Portanto, deu-lhe autoridade para aquilo que ele já queria fazer, que era repressão. Vamos mudar de caderno, pá, isto até as folhas acabam. Bom, podem fazer uma pausa se estiverem cansados, pá, mas não podem perder o que aí vem, que a melhor parte está para vir. E, portanto, o nosso Manuel Noriega, estamos a ver Jimmy Carter, o Biden da altura, o Torrijos a dizer independência, nacionalismo, a CIA já estava queimada com o Fidel, este começa com a mesma conversa. O Jimmy Carter, conhecido como um soft, por exemplo, só fez um mandato, nos Estados Unidos não ganhou as eleições outra vez, igual ao Biden. Bom, mas este Omar Torrijos, de facto, era o ditador do Panamá, entre aspas, dominava o Panamá, dominou entre 1968 e 1981. Boa relação com o tal Jimmy Carter, como é que não havia ter boa relação? Ia cedendo. Mas havia quem também tinha boas relações com o Jimmy Carter. Sabem que a CIA é tipo uma agência que funciona quase com a autonomia do presidente, não é? Porque há tanta coisa que é budgets secretos, planos secretos. O ser secreto põe-os um bocado fora de controle. O próprio Kennedy, a certa altura, dizia que tinha que se travar isto e tinha que se acabar com a CIA. O que lhe aconteceu? Levou um tiro, não é? Levou um tiro certeiro. Bom, ali naquela região havia um fulano que era o Jaime Roldós Aguilera, presidente do Equador. De esquerda. Também com uma excelente relação com o Jimmy Carter. E todos viviam harmoniosamente, de mãos dadas, a fazer uma rodinha com o Jimmy Carter, todos contentes, a harmonia dos povos, a transferência do canal, não é? A autonomia daquelas regiões e todos a cantarem Kumbaya à volta da fogueira e tal e coisa. Mas acontece que em 1981 o Jimmy Carter perdeu as eleições e o Ronald Reagan tomou posse. Ui, o ator de Hollywood. O ator de Hollywood. Estão a ver o ator de Hollywood? Estão a ver o Trump, que também vinha do The Apprentice? Estão a ver os paralelos na história? Era o tipo que está habituado a ser a estrela. E o Kumbaya não encaixa. Não encaixa. Da mesma forma que o Reagan achava que o Jimmy Carter era soft, é o Trump a dizer que o Biden é o autopan. É isto. Eles estão habituados a ser as estrelas, um do cinema, o outro da televisão. Pois é. Então, em janeiro de 1981, Ronald Reagan toma posse. Em maio de 1981, o tal Jaime Roldós, presidente do Equador, tem um acidente de aviação. Pois é, o avião avariou. E só isto podia dizer assim, realmente foi azar. Só que acontece que em julho de 1981,
o Omar Torrijos aconteceu-lhe a mesma coisa. E num avião, e o avião, pum, caiu, morreu. Portanto, o Reagan tomou posse e há dois presidentes do Kumbaya, dois presidentes da harmonia entre os povos e da libertação da América Latina, amigos do Jimmy Carter, que têm acidentes de avião e morrem. Pronto, portanto, no Panamá, o mentor do Noriega desapareceu. Mas o Noriega era da CIA. O Noriega era da CIA. Ajudou, não ajudou, nunca saberemos. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Mas. Pois é. Em 12 de agosto de 1983, 2 anos depois, Manuel Noriega consolidou o poder absoluto no Panamá. Nesse dia foi promovido ao posto de general e assumiu o comando da Guarda Nacional. No Panamá, uma coisa engraçada é que há o poder político e há o poder militar. E quem controla a Guarda Nacional manda naquilo tudo. Porque os presidentes eleitos continuavam sempre a haver, continuava a haver políticos, mas era o líder da Guarda Nacional que controlava tudo. Já no tempo de Torrijos também era assim. Nesse dia, Noriega tornou-se um ditador de facto. Portanto, ao fim e ao cabo, a Guarda Nacional é que deixa os políticos existir. No dia que quiserem, mandam prender o presidente e prenderam e acabou. Portanto, quem manda é o líder da Guarda Nacional. É disso que se fala. É um Estado com duas estruturas, mas a estrutura militar é que conta. A outra é só para dizer que cumprem as regras da democracia. Façam as eleições que quiserem. O tipo que for eleito, se não fizer o que eu quero, acaba na prisão. Ou tem um acidente de aviação. E, portanto, Manuel Noriega transforma-se no líder daquilo tudo, já estava a soldo da CIA há muitos anos, já tinha prestado provas grandes e agora começa a pensar assim, quem mais é que eu posso ajudar? Quem é que aqui na região... Ele gostava de ajudar, era um tipo que gostava de ajudar, não é? Ele era tipo... era um cuidador, não é? Ele era um cuidador. E então lembrou-se, olha, os narcotraficantes. Pá, é gente que de facto é oprimida. É gente que de facto é perseguida na sociedade, anda toda a gente atrás deles. Deixa-me dar-lhes uma mãozinha. E vai-lhes dar uma mãozinha. E então transforma o Panamá num narco-estado. Hello! Tema do Maduro, tema de Venezuela, cartel de Los Soles. O cartel de Los Soles é o sucessor disto. O cartel de Los Soles é uma espécie do sucessor disto. Os narcotraficantes dos outros países precisam de um narco-estado para poder utilizar como plataforma. Nesta altura era o Panamá. E então a malta do pó começa-se a aproximar do Noriega. Era um tipo simpático, a cara toda marcada, violento e tal. É do género deles, não é? Do género deles. Meio assustadoras, este tipo é porreiro. E começam a utilizar toda a infraestrutura do Estado do Panamá para apoiar os narcotraficantes em troca de subornos milionários. Portanto, ele que já ganhava os tais 200 ou 300 mil dólares que vinham da CIA, já era o ditador do Panamá, mas agora vamos para os milhões, não é? E então arranjam os amigos porreiros. O primeiro grupo de amigos que arranja é o Cartel de Medellín. Cartel de Medellín. Potencial para mega bife do lombo. Cartel de Medellín, principal aliado do Noriega. O nosso amigo Pablo Escobar e o restante grupo do Cartel de Medellín. Por exemplo, em 1984, após o assassinato do Ministro da Justiça colombiano, teve um acidente também, os líderes do Cartel de Medellín, incluindo Escobar, fugiram para o Panamá. E no Panamá ninguém os prendia e nem lhes acontecia nada. Protegidos por Noriega, que recebeu um presente de 4 a 5 milhões de dólares para agradecer a proteção. Portanto, o pobre menino, abandonado pelo pai, estava-se a encher de dinheiro a alta velocidade. Estamos a falar 4 a 5 milhões de dólares em 1984. E depois aquilo, imagino que todos os meses houvesse mais uma pasta, mais um envelope, mais um não sei quê, não é? Porque o tipo, alugar, há pessoas que alugam apartamentos, ele alugava o país inteiro. E mais, ele a certa altura diz assim, mas eu gosto bastante destes nossos amigos do Cartel de Medellín, mas depois há outros tipos lá da Colômbia que também são porreiros, que é o Cartel de Cali. E então começa também a ajudar o Cartel de Cali. Então Noriega também mantinha relações com os irmãos Rodríguez Orejuela, rivais do Cartel de Medellín. Portanto, os inimigos do Cartel de Medellín também se relacionavam com o próprio Noriega. Neste caso era mais o lado financeiro. Portanto, o seu papel era principalmente o branqueamento de capitais utilizando bancos do Panamá. Hello, Panama Papers.
Panama Papers é um tema, vem daqui. O Panamá começou-se a transformar numa área de lavagem de dinheiro. Este tema do Panama Papers, que rebentou um escândalo recentemente, é potente e tem origens aqui. Utilizar os bancos do Panamá para lavar dinheiro e esconder dinheiro de origem ilícita. Por último, foi um dos impulsionadores do cartel de Guadalajara, no México, que era o Miguel Ángel Félix Gallardo. É um tipo fino, não é? Miguel Ángel Félix Gallardo. Cartel de Guadalajara do México. Estes tipos do México já eram um pouco diferentes, porque o que eles faziam era logística. Era os colombianos produziam, passavam para o cartel de Guadalajara do México para mandar para os Estados Unidos. E, portanto, estamos a ver que ele andava metido, e claro que isto só era possível sobreviver com este género de contactos, protegido pela Guarda Nacional, não é? Mas não só, porque ele vendia coisas óbvias, vistos e passaportes. Estes narcotraficantes tinham passaportes do Panamá. O uso de bases militares, os aviões do narcotráfico aterravam em bases militares. E a própria segurança bancária, as contas bancárias não eram investigadas. Portanto, era óbvio que o Noriega estava envolvido. E tu dizes, então, mas como é que ele não era apanhado, por exemplo, pela DEA? Drug Enforcement Administration. Estes tipos que prenderam o Maduro, os tipos que prenderam o Maduro da DEA, não iam buscar o Noriega. Porquê? Porque a CIA protegia. Ou seja, dentro dos Estados Unidos havia um conflito. A DEA queria fazer o que fazer ao Maduro. Queriam ir lá prendê-lo. Porque era óbvio, já começavam a encontrar traficantes de droga com passaportes do Panamá. Começava a haver evidências. Era óbvio. Só que a CIA não deixava, porque ele era um asset da CIA. E durante muito tempo, sobretudo com Reagan, com Ronald Reagan, o tema anticomunismo era mais potente, mais poderoso do que o tema anti-tráfico de droga. Então a CIA era muito mais poderosa do que a Drug Enforcement Administration. E aliás, a própria CIA convivia bem com traficantes de droga, porque o traficante de droga não tem ideologia. Se for preciso mandar matar uns esquerdistas para deixar voar um avião, dizer assim, olha, vais mandar um avião aqui para a Flórida, o avião só pode aterrar depois destes dois tipos desaparecerem. Pronto, os tipos desaparecem e o avião já pode vir. Portanto, a CIA convivia não só com o Noriega, como com os próprios narcotraficantes e bloqueava a ação internacional da DEA. É giro. Guerras internas dentro dos Estados Unidos. Em troca disto, claro que a CIA não ajuda porque ele é bom rapaz. Em troca disto, ele tinha que desempenhar missões para a CIA. Primeira missão importante e conhecida que ele teve que se envolver foi o tema dos Contras da Nicarágua. Os Contras da Nicarágua eram um grupo paramilitar de direita, portanto, é sempre a apoiar a direita. Os Contras da Nicarágua eram um grupo paramilitar de direita criado para derrubar o governo sandinista de esquerda na Nicarágua. Portanto, havia o governo de esquerda na Nicarágua e havia os Contras, que eram guerrilheiros de direita. O Noriega, que era a CIA, apoiava os Contras. Eu já falei sobre os Contras, o Irão Contras. Onde é que eu falei? Falei no vídeo Epstein 2. No vídeo Epstein 2... Incrível! No vídeo Epstein 2 eu falei do escândalo Irão-Contras. Esses Contras são estes Contras, os Contras da Nicarágua. Quem não viu pode ir ver o vídeo Epstein 2, vai introduzir um personagem nesse vídeo, que é um personagem lateral, que passamos que é o Adnan Khashoggi. O Adnan Khashoggi, traficante de armas. Esse sim, esse é no mínimo um bitoque. Adnan Khashoggi. Bom... Era um dos amigos e um dos personagens que rondavam aqui o Noriega. Bom, já vamos em mais detalhe a este tema do Irão-Contras. Irão-Contras em que Portugal tem um papel. Estou a abrir a coisa. Para que eles estavam quase a desistir. E que veio aí uma parte boa. Segundo tema, governo de El Salvador. Durante a Guerra Civil de El Salvador, nos anos 80, os Estados Unidos apoiavam o governo militar contra a guerrilha de esquerda. Há um filme muito bom sobre isto. É um dos filmes que me inspirou até a gostar de fotografia. Chama-se Salvador, o filme. E é sobre uns fotógrafos americanos que estão em Salvador quando se dá a Revolução.
E eles a fotografarem aquilo tudo e a assistirem a tudo o que estava a passar e conseguirem passar os filmes depois para saírem as notícias e depois é publicado nos Estados Unidos as imagens da violência da Revolução e do próprio também do regime, não é? Do regime contra os revolucionários. E esse filme é um filme que eu gostei muito de ver. É um filme antigo, não sei, dos anos 90 talvez. E que eu já tinha interesse em fotografia, mas que me aguçou para a importância de captar o momento. É giro, talvez passar aqui umas imagens do filme. Mas, portanto, o tema de El Salvador está outra vez agora na moda, o tema de Salvador. Aí Bukele, não é? O governo de direita que pôs o governo na ordem. Nesta altura havia isto também. E os Estados Unidos queriam travar estes guerrilheiros em El Salvador e pediam ajuda ao nosso amigo Noriega, Manuel Noriega. Manuel Noriega, pá, é para o lado que dorme melhor. É para fazer o quê? Mas o envelope vem a caminho, não. É disso que estamos a falar. E aquelas duas violações, é para se puderem que elas desapareçam. Obrigado, agradeço. Bom, a terceira coisa que eles queriam que ele fizesse é que ele continuasse a apoiar as escolas militares que formavam... O exemplo é a escola de onde ele veio, no Peru, não é? E havia aqui uma coisa que era a Escola das Américas, Fort Gulick, que era localizada na zona do Canal, do Panamá, e que formava cadetes, eu não sei o que eram os próximos ditadores, mas todos de direita. E, portanto, essas escolas eram escolas também de passar uma certa filosofia política, não eram só escolas militares, mas treinavam aquelas pessoas para serem anticomunistas. E o Noriega, pá, por mim tudo bem, ponham lá os professores que quiserem, por mim tudo bem. Aliás, ele próprio era um produto disto. Ele próprio era um produto disto, mas do Peru. Agora já vi uma no Panamá. E o quarto ponto é um tema logístico da CIA e da NSA, que instalavam estações de monitorização de telecomunicações no Panamá e utilizavam toda a logística do Estado para aterrar aviões clandestinos. Os aeroportos permitiam aterrar aviões da NSA e da CIA sem deixar registro. O problema disto é que pode ter um avião secreto, mas se o avião aterra no aeroporto principal, fica registado que aterrou lá. Aqui não. Os tipos, olha, este aqui, delete, pagou, não aconteceu, ninguém viu, não demos por nada. E, portanto, a CIA, como ele ia fazendo estas coisas, pá, era um gajo discreto, não é? Um gajo discreto, protegia o Noriega da DEA. Portanto, a CIA não deixava os serviços anti-tráfico de droga capturarem-no. A DEA não podia ir lá capturá-lo. O combate ao comunismo era, para Reagan, mais importante que o combate ao tráfico de droga. Estamos a ver o contexto. E este tipo que vinha do nada, abandonado pelo pai, a mãe que morreu cedo, a cara toda estourada com acne, com não sei o quê, pá, ele a encher-se, poderosíssimo naquela região, trabalhava para os Estados Unidos, serviços secretos dos Estados Unidos. Estão a ver o tipo, pá, cheio dele próprio, para cada vez mais forte. Sucede que começa a fermentar uma coisa, que é este tema dos contras da Nicarágua, que eu falei, de apoiar os guerrilheiros contras na Nicarágua contra o governo, que era de esquerda, começa a ganhar um peso muito grande. Portanto, dentro do governo do Ronald Reagan, a CIA, não se sabe se com conhecimento de Reagan ou não, provavelmente não, porque o Reagan era um pouco ditado, era um bocado tipo Trump, mandava fazer, mas depois andava meio distraído, era o ex-ator, não é? E havia várias camadas de lideranças. Quer dar dinheiro, a CIA, vou dizer assim, a CIA quer dar dinheiro aos contras e armas aos contras. Mas era impossível fazer isso com o orçamento da CIA sem ser visto. Não é? Como é que estão a dar dinheiro a guerrilheiros? Estão a dar armas a guerrilheiros. Quer dizer, o Congresso dos Estados Unidos, o Senado dos Estados Unidos, os jornalistas dos Estados Unidos, pá, iam entrar em polvorosa, ok, mas estão a dar o nosso dinheiro a uns tipos que vivem nas montanhas, estão a dar armas a um bando de assassinos que ninguém sabe o que é que são, semi-traficantes de droga, ou 100% traficantes de droga, no meio das montanhas, e estão a equipar esses tipos. Essas armas depois vão todas parar aos Medellins, aos Calis, aos não sei quê. Claro que aquilo que circula por ali, pelo meio das árvores. Então o que é que a CIA faz? A CIA monta uma operação clandestina, que eu já falei no Epstein 2. Vejam o Epstein 2, isto é explicado com bastante detalhe. Adnan Khashoggi, Jeffrey Epstein tem a ver com isto. Epá, isto é um Matrix. Jeffrey Epstein tem a ver com isto. Bom, e montam uma operação que é o seguinte. Os Estados Unidos não podiam dar armas nem dinheiro aos contras. A CIA, não aos Estados Unidos, porque
isto não se trata dos Estados Unidos, é a CIA a funcionar sozinha, sem autorização de ninguém. Reparem, é o Deep State. Aquele conceito do Deep State é de repente uma agência que começa a funcionar sozinha, sem pedir autorizações, sem envolver o orçamento. O que eles inventam? Havia um país que estava em guerra, que era a guerra Irão-Iraque. Ok? E em guerras é preciso armas. Os Estados Unidos tinham posto um embargo no Irão, um pouco semelhante com o que está agora. Então a CIA diz assim, se a própria CIA furar o embargo, que tinha por missão proteger, os iranianos vão pagar bem. Então eu consigo vender armas a preços altíssimos, porque vou furar um embargo. Ao mesmo tempo, havia uns fulanos simpáticos de Israel. Que gostavam imenso da guerra Irão-Iraque. Quer dizer assim, estou aqui sossegado, matem-se uns aos outros. Saddam Hussein lá com os ayatollahs, matem-se uns aos outros. Portanto, mais armas para os gajos. Nós estamos aqui em Israel a assistir com binóculos. Olha, pumba, menos um. Olha, pará. É que nem temos que ir lá matá-los. Os gajos matam-se uns aos outros. Portanto, os israelitas, aquela malta simpática, não é? Aquela malta que aparece quase em todos os vídeos, de um ângulo ou do outro acabam por aparecer, achavam bem que a CIA desse armas para o Irão. Porque quanto mais tempo aquela guerra durar, mais se matam uns aos outros, mais Israel tem menos para matar. Entretanto, a Venezuela estava a enriquecer, lembram-se do outro vídeo, porque o Irão, o Iraque, as reservas de petróleo, aqueles países não podiam transacionar o petróleo e a Venezuela tinha petróleo. Falámos isto. Quem não viu o vídeo de Venezuela tem que ir ver. Isto, foi assim que a Venezuela estava a enriquecer, porque por causa desta guerra que entretanto Israel ia alimentando também, ou atiçava os Estados Unidos. Eles não vão diretamente, eles atiçam os Estados Unidos para ir lá. É tipo, há um livro do Asterix que é o intriguista, não é? Cria umas intrigas e depois os outros vão lá mas a Zaragata, ou que é? Acho que é a Zaragata, chama-se o livro do Asterix. É giro, esse livro é divertido, porque é um tipo que criava Zaragatas por onde passava. Aqui é mais ou menos parecido. Bom, então o que é que os Estados Unidos com Israel fazem? Dizem assim, o Irão está em guerra com o Iraque, precisa de armas, ninguém lhes vai vender armas por causa do embargo. Se nós próprios furarmos o embargo, se a própria CIA furar o embargo, imaginem o nível de ilegalidade disto. É a CIA e os serviços americanos a furarem o embargo. Eles vão pagar imenso pelas armas, gerando lucros gigantescos. Esses lucros gigantescos depois são transferidos para a Nicarágua. Ok? Agora, havia aqui umas complicações. Quer dizer, não é possível transferir armas dos Estados Unidos para o Irão. Iam ser apanhados. E se nós transferimos as armas para Israel? É o nosso maior aliado, não é? Vamos vender as armas ao nosso maior aliado. Os israelitas, olha, estamos a precisar aqui de uns mísseis terra-ar para abater helicópteros do Saddam Hussein, coisas assim deste género, não é? Então, eles começam a vender armas a Israel. Mas os israelitas sabem que são agarrados ao dinheiro. Os israelitas, mas calma lá, mas comprar armas, como assim? Eu dou a ideia, agora pagar é mais complicado. Então eles vão buscar outro personagem, que é o Adnan Khashoggi. Adnan Khashoggi é o Bitoque. E o Khashoggi diz assim, eu por mim tudo bem. O Adnan Khashoggi já era multimilionário ou bilionário nesta altura, de origem saudita, grandes iates. O iate que o Trump comprou, vejam os vídeos do Epstein. O iate que o Trump comprou era deste Khashoggi. Bom, caraças. Então o que acontece? Este Khashoggi diz, simples, eu adianto o dinheiro, os israelitas não têm que pôr nada, porque aquela malta é agarrada ao dinheiro. Gosta das ideias, mas cuidado, carteira não. Carteira, isso já é pior. Eu gosto é de receber subsídios. Agora, pagar, a ideia estava boa até esta fase. Mas este saudita talvez queira. Então os sauditas dizem assim, não, eu ponho o dinheiro, eu compro as armas. Imaginem que é um indivíduo, uma pessoa individual a comprar mísseis aos Estados Unidos. E o valor colossal de dinheiro que era posto aqui numa operação destas. Eu ponho o dinheiro, vocês mandam para Israel, porque o dinheiro aparece nos Estados Unidos, portanto, houve um pagamento de Israel para lá. Agora, Israel manda os mísseis para o Irão. Israel manda os mísseis... E reparem o que estamos a dizer. Israel manda os mísseis para o Irão. E para isto hoje em dia era tipo crazy. Israel manda os mísseis para o Irão. O Irão paga muito mais do que o Khashoggi pagou, mas paga para uma conta da Suíça. Quando paga para uma conta da Suíça, o Khashoggi diz assim, deixa-me tirar o que eu já paguei, deixa-me tirar, se calhar, outra parte igual, que é tipo o meu lucro, não sei quantos, gigante desta porcaria, e o resto fica na conta. E aquela conta começava a ficar com saldo. Esse saldo depois era transferido para contas dos contras da Nicarágua.
ok? E então a CIA, de repente, tinha um negócio que batia não sei quantas tabelas, em que oficialmente não havia nenhuma relação Estados Unidos-Irão, porque ia tudo para Israel. Em Israel também não havia nenhuma relação, porque se disputasse dizer comprar armas, não compramos nada. Ah, mas houve um pagamento. Não, podem ver as nossas contas, nós não pagamos nada. Porque quem foi pago foi pelo Khashoggi. Khashoggi / Jeffrey Epstein, ok? E depois o Khashoggi recuperava na Suíça, sobrava um saldo, Israel não pagou um tostão, não gastou um tostão, só transportou as armas para o Irão e a coisa resolve-se. E está a ser cozinhado. Ao mesmo tempo, a CIA queria ter algumas coisas para agradar ao George Bush. E então iam combinando com os tipos do Irão que, para além de pagar, tinham que libertar uns reféns. Só que eles queriam tanto fazer esta operação para ajudar a Nicarágua que não negociavam isto bem. E então o Irão, em vez de libertar dezenas de reféns americanos que tinham sido capturados ao longo dos tempos, ia libertando um de cada vez e ia enganando a própria CIA. Então a própria CIA começou a ter problemas internos que isto não estava a ser bem negociado. O personagem que negociava isto era o tenente-coronel Oliver North. Isto vai dar um escândalo gigante, porque estão a ver o que é que está a acontecer. É os serviços secretos a fazerem transações com o Irão para dar dinheiro à Nicarágua à margem dos Estados Unidos todos, à margem do presidente, à margem de toda a gente, continentes corneis da NSA. O tipo até nem era da CIA, já era da NSA. Bom, estou a falar de cor, mas é isto. Bom, mas isto ainda vai aquecer mais, pá. Mantenham-se focados porque isto ainda vai aquecer mais. Bom, então os contas da Nicarágua começaram a se encher de dinheiro. Começou a haver contas na Suíça com milhões e milhões e milhões e milhões de dólares comandadas por este Oliver North. Imaginem o que é um americano qualquer do exército, da NSA, tem contas na Suíça em nome de tipo ONGs e tipo coisas desse género, que eles criavam companhias falsas para receber aquele dinheiro. O Khashoggi pagava adiantado, quando vinha o pagamento do Irão, ele tirava o dinheiro que pôs, mais outro tanto se calhar, e o que sobrou ficava lá naquela conta. Depois este Oliver North podia fazer o que ele quisesse com aquilo. Havia um americano que tinha controle de contas na Suíça com milhões de dólares que vinham deste tráfico de armas internacional. Pronto. E pá, o Saddam Hussein começava a achar estranho. Pá, mas estes iranianos agora têm mísseis terrar super avançados. Isto veio de onde? Pá? O Saddam Hussein é pá... O gajo andava incomodado. Depois mais tarde ou mais cedo, temos que fazer o de novo. O vídeo do 11 de setembro, estão a ver cheiros disto ou não? Estão a ouvir Saddam Hussein, estão a ver Irão, estão a ver Iraque, a começar a ficar incomodado, estão a ver o Iraque a dizer, mas espera lá, estou a ser atraiçoado pelos Estados Unidos. E quando começa a dizer isso, vai ter que ser abatido pelos israelitas ou não? Se calhar vai ter que ser. Os israelitas já o estavam a tentar abater através do Irão, não deu. Talvez o tenham tentado abater de outra maneira. E fecha este capítulo, porque esse vídeo do 11 de setembro, pá, a internet pega fogo. Bom, entretanto, havia um problema enorme, que era manter a confidencialidade disto tudo. E há aqui várias coisas que começam a acontecer. A primeira coisa que acontece é a internet e os sistemas de e-mail eram relativamente recentes. Então mesmo a CIA, mesmo a NSA, eram incompetentes na utilização disto. Por exemplo, este tipo, Oliver North, a essa altura apagava os e-mails todos que enviava, mas ele não conseguia perceber que ele estava a ficar em servidores. Porque estamos a falar nos primórdios, não é? Estamos a falar em 1986, não é? Os primórdios de tudo, eles não tinham bem a noção. Eles, nas shredders, destruíam os papéis todos das transferências e não sei o quê, e depois faziam delete dos e-mails no computador. Portanto, começavam a ficar umas pontas soltas. Entretanto, tem um azar, pá. E agora vão gostar disto. Tem um azar. Havia um fulano, que era amigo da CIA, um tipo conhecido chamado Mário Soares. Não é? Porque Portugal era um daqueles países que teve em riscos de cair no comunismo. Da mesma forma que nos outros países da Latinoamérica eles tentavam apoiar alguém para travar o comunismo, em Portugal isso também aconteceu. E havia um fulano, que foi presidente de Portugal, Mário Soares, e primeiro-ministro, Mário Soares, que era visto com grande carinho em Washington. Porque travou, era alternativo ao Álvaro Cunhal, não é? Era alternativo aos comunistas de Moscovo. E, portanto, os Estados Unidos e a CIA
tinham algum apreço por Mário Soares. E o apreço normalmente é recíproco. Bom. E já estão agora a começar a perceber que o governo de Soares, não é? O governo de Soares como Primeiro-Ministro, Portugal e Estados Unidos negociaram, por exemplo, renegociaram a utilização da base das lajes. Que é só um ilustrativo para já para mostrar que as relações estavam boas. Mas havia alguma abertura do governo português, de Mário Soares, como Primeiro-Ministro, para ser simpático à CIA, para ser simpático aos Estados Unidos. Eram os nossos aliados americanos, não é? Os nossos aliados americanos. Sucede que os mísseis que eram vendidos a Israel, não convinha que Israel mandasse os mísseis diretos para o Irão. Não convinha mandar diretamente para o Irão, porque era capaz de dar nas vistas. E também não convinha que fosse do género vai a caminho, para e depois continua, não é? Não convinha que fosse assim um saltinho que se vê mesmo que vai na direção certa. Então, Israel mandava os mísseis para o Ocidente. Para o Ocidente para onde? Para Portugal. Paravam em Portugal os aviões da CIA, ou dos israelitas, e vinham aviões israelitas com os mísseis que já tinham sido vendidos e eram trocados para aviões da CIA em Portugal, que iam depois levar aquilo ao Irão. E a coisa ia funcionando. Também começam a aparecer na Nicarágua armas e munições portuguesas. Também intermediadas pelos cachogues. E, portanto, os contras da Nicarágua de repente tinham, não sei o que era, G3, provavelmente, espingarda G3. Pá, no meio da Nicarágua começam a aparecer isto. Epá, e a CIA estava tranquilo, não é? O nosso amigo Mário Soares estava tranquilo. A INDEP, que é a empresa pública de defesa cá em Portugal, efetuou vendas massivas de armas para os contras da Nicarágua. Mas que em Portugal estão todas registadas com vendas para outras coisas. Ou seja, toda a documentação está alterada. Está alterada para vendas para outras coisas, mas depois as armas iam parar a Nicarágua. Isto ainda está a aquecer. Sucede que, em 1985, Cavaco Silva torna-se Primeiro-Ministro. Dia 6 de novembro. No dia 24 de novembro, um Boeing 707 da Southern Air Transport. Southern Air Transport é uma empresa da CIA. É uma empresa de transporte logístico, como se fosse a DHL, mas é da CIA. Então, 6 de novembro, Aníbal Cavaco Silva torna-se Primeiro-Ministro. 24 de novembro, um Boeing 707 da Southern Air Transport, empresa de fachada da CIA, transportava 18 mísseis para levar para o Irão. O avião tentou aterrar na Turquia, foi rejeitado e o governo português proibiu-os de aterrar em Lisboa. E foi a primeira vez que eles, hello, temos um problema. O avião já estava a voar, já estava cheio de mísseis, não conseguia aterrar em lado nenhum. Onde é que foi? Aterrou nos Açores. Aterrou no aeroporto de Santa Maria, nos Açores. Porquê na Santa Maria? Porque se o avião aterrasse na base das lajes, estava tudo estragado. Porque um avião comercial... Imaginem o que é um avião da DHL aterrar na base das lajes. Mas o que é que se está a passar? É uma base militar a receber aviões privados? O que é isto? E então aterrou sem autorização no aeroporto de Santa Maria. E a CIA teve que agir com a ajuda do embaixador dos Estados Unidos em Portugal para substituir todos os documentos do avião. Fizeram uma falsificação de documentos e uma alteração de documentos tipo de hiperemergência e conseguiram que as autoridades portuguesas não inspecionassem o avião. Mas a partir daqui começou a ficar um paper trail. O avião aterrou num aeroporto onde era suposto, passar despercebido. O avião aterrou e ficou registado. Houve alteração de documentos. A CIA começou a perder a confiança de utilizar Portugal como base. Começou a aterrar aviões na Suíça que faziam isto. Mas na Suíça a falsificação de documentos tinha que ser muito mais avançada e começou a ser registada, enquanto no governo português, aquilo do tempo do Mário Soares ainda passava com documentos mais ou menos às 3 pancadas, porque era aceito que era o nosso aliado, na Suíça os suíços são neutros, não é? E, portanto, e há também aterragens na Europa, na Alemanha Ocidental,
em que eles desconfiam dos documentos e registam, deixam passar, não bloqueiam o avião, mas os serviços secretos desses países, da Suíça, da Alemanha, começam a tomar nota que o documento foi falsificado e começam a registar. Eles, em alguns casos, começaram mesmo a utilizar a base das lajes, que cria ainda mais uma ligação. Portanto, eles começaram, a partir do momento que Mário Soares deixou de primeiro-ministro, eles começaram a ter pontas soltas na operação. Começaram a ter pontas soltas na operação porque aterravam noutros países, tinham que falsificar mais os documentos, utilizaram a base das lajes que nunca deviam ter utilizado para aviões supostamente comerciais e, portanto, isto começou a abanar por todo lado. Ao mesmo tempo, o outro tipo mandava e-mails e fazia relatórios e depois apagava o e-mail, mas ficava no servidor relatórios inteiros a descrever a operação toda. O tal Oliver North. E, portanto, isto começou as pontas soltas já eram demais. E a operação tornou-se pública em 1986. Portanto, em 1986, Ronald Reagan acorda com um escândalo gigante nos Estados Unidos de que a própria CIA furava os bloqueios ao Irão, que os israelitas estavam metidos, que mandavam dinheiro para a Nicarágua, que não sei isto. Pronto. Portanto, Ronald Reagan estava metido num escândalo gigante. Ele tinha ainda alguma liberdade, podia dizer que não sabia que aquilo foi a CIA, mas ele tinha também um azar. É que o vice-presidente era o George H.W. Bush, portanto, o Bush pai, que já tinha sido diretor da CIA. Portanto, aquilo estava já a começar a cheirar mesmo, já estava mesmo, é tipo J.D. Vance com a CIA a fazer operações sem dizer ao Trump, já começa a ser um bocado estranho. E, portanto, aquilo adensou-se forte, muito, 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 muito forte. Isto para o Noriega era uma chatice, não é? Porque, quer dizer, até agora estávamos todos aqui com isto bem cozinhado, ninguém sabia, para isto não se falava, estávamos tranquilos. As nossas covert operations eram mesmo covert, não é? Agora, de repente, está nos jornais, começa a ser chato. E o George Bush, como já tinha sido diretor da CIA e agora é vice-presidente dos Estados Unidos, tinha até montes de reuniões com o Noriega fotografadas, reuniões, os dois fotografados, até reuniões até no próprio Panamá. E, portanto, isto começa a chatear, porque eles começam a dizer assim, enquanto formos dizendo que foi o tenente-coronel Oliver North, o gajo que se lixe. Agora, se isto começa a subir camadas, daqui um bocadinho é o presidente, é o vice-presidente, é a CIA toda que estão envolvidos nisto. Saudoso Mário Soares, que dava tanto jeito. Bom, eles também logo aprenderam mais tecnologia, que os e-mails se calhar não eram o ideal para fazer operações secretas, não é? Eles recentemente também usaram o Signal e depois juntaram o Signal num... Lembram-se de um escândalo que houve logo no início do governo de Trump? Eles tinham um grupo de Signal, mas puseram um jornalista dentro do grupo de Signal. Também aconteceu isto. A malta com a nova tecnologia tem que se habituar. E, portanto, o que acontece? O Reagan, que era super favorável aos Noriegas, a esta malta de direita da América do Sul, mais o George Bush, que também não era nenhum menino de cor, que era o vice-presidente, ex-diretor da CIA, também super favorável a ajudar esta malta, anti-Castro. Lembrem-se sempre que o contexto todo é o contexto de Cuba. Todo o contexto é o contexto, ainda hoje, todo o contexto é o contexto de Cuba. A Venezuela é o contexto de Cuba. Cuba vai colapsar agora, mas já vinha a fermentar daqui. Bom, isto estava tudo a fermentar. Bom, entretanto, o próprio vice-presidente George Bush chega a presidente. Portanto, em 1989, o George Bush chega a presidente. Uma espécie do J.D. Vance sucede ao Trump. É isto. É isto. Portanto, a 20 de janeiro de 1989, o George H.W. Bush é o pai daquele tipo do 11 de setembro. Estamos a falar do pai do Bush do 11 de setembro. Interessante, interessante. Vejam as datas. 20 de janeiro de 1989, chega a presidente. A 9 de novembro de 1989, o que acontece? Cai o muro de Berlim. Ele chega a presidente, republicano, de direita, conservador, ex-diretor da CIA, portanto, hardliner, anti-Moscovo, e ele mal chega, por coincidência, cai o muro de Berlim. Isto é chato para o Noriega. A última coisa que o Noriega quer é cair o muro de Berlim. Porquê? Porque quando cai o muro de Berlim, os cubanos passam a ser irrelevantes. E então toda a razão de ser da CIA proteger o Noriega desapareceu. Lembrem-se que nos Estados Unidos havia um confronto CIA/NSA de um lado, DEA, que é a Drug Enforcement Administration, do outro lado. E os antitráfico de droga
não conseguiam capturar Noriega porque eram travados pela NSA e pela CIA, e diziam, não, este combate os comunistas. De repente não há comunistas. Pá, e o tipo que tinha uma missão na vida de ajudar a CIA, de combater a esquerda, de não sei o quê, de repente a esquerda ficaram miseráveis. Os cubanos, que eram tipos importantes, amigos dos russos e não sei o quê, pá, de repente o amigo deles foi à falência. 9 de novembro de 1989 cai o Muro de Berlim. Até aqui o Noriega super poderoso. 41 dias depois o Panamá foi invadido pelos Estados Unidos. Deixou de servir. O que aconteceu? Este Bush diz assim, este Noriega é uma chatice. Eu já tive várias reuniões com ele, que devem estar todas gravadas, ainda possível foram no Panamá, há fotografias, há o escândalo do Irãos contra, há o não sei o quê. Dá-me jeito que ele combate aos esquerdistas, mas espero que ele não me arraste. De repente, a única frase do dá-me jeito que ele combate aos esquerdistas, mas espero que não me arraste, é substituída por espero que não me arraste. Porque os esquerdistas desapareceram. Então, em 41 dias, há uma invasão do Panamá. Cá está a semelhança com a Venezuela. Só que foi noutra época. E então fazem mesmo uma invasão, Operation Just Cause. 41 dias foi o que ele durou. Acabou o Muro de Berlim, 41 dias depois o Panamá é invadido. Operation Just Cause. 20 de dezembro de 1989. Reparem nas datas, é giro. O Bush foi inaugurado 20 de janeiro de 1989. A operação foi 20 de dezembro de 1989. 11 meses exatos. É dia 20. É giro. Então se forem ver sobre o Putin, um dia hei de fazer um vídeo só sobre o Putin. A coincidência de datas... sou eu que tenho muito jeito para ver padrões, mas é impressionante. Reparem, 20 de janeiro de 1989, 20 de dezembro de 1989. Exatamente 11 meses. Perto do Natal. Fazem uma invasão à beira do Natal. É giro. O que acontece nesta invasão? É diferente do Maduro. A Maduro foi uma operação da DEA super cirúrgica para capturar o Maduro. Capturam o Maduro e a mulher e saem. Aqui não, foi mesmo uma invasão do Panamá. 27 mil soldados americanos participam na invasão. Tem 3 objetivos. Capturar o Noriega, proteger expatriados americanos e garantir a segurança do canal. Porque uma das medos que havia era o Noriega dizer assim, se vierem aqui eu arrebento com o canal. Voltamos todos outra vez a dar a volta pelo Chile. E então eles atacam com uma força enorme para controlar. Foi uma das maiores operações, talvez a maior operação que os Estados Unidos fizeram depois do Vietnã. Aterram com os helicópteros, com tudo, com barcos. Uma operação gigante, 27 mil soldados. Morrem 26 dos Estados Unidos e 514 do Panamá. Então eles controlam aquilo tudo. O Noriega consegue escapar. Diz que o Noriega era um rato do caraças. O gajo consegue escapar. E é descoberto escondido dentro da Nunciatura Apostólica, ou seja, a Embaixada do Vaticano. E o George Bush não ia arrasar com a Embaixada do Vaticano. Então o que é que eles fazem? Montam umas colunas de alta potência tipo decibéis, tipo colossais, encostados na Embaixada do Vaticano, daquilo com a malta do Vaticano lá dentro, a tentar fazer as orações e tal, e durante 3 dias seguidos, Van Halen, The Clash, Guns N' Roses, AC/DC, The Doors, os álbuns todos desta malta, mas em decibéis, tipo de arrebentar com os tímpanos que lá estivesse dentro. O Noriega entregou-se. Acho que deve ter aparecido lá o seu padre a dizer assim: Senhor General, talvez sair, não é? Deus Nosso Senhor já não consegue ouvir as nossas preces, porque aquilo era de tal maneira violento que ele sai. É giro que agora na captura do Maduro também utilizaram uma Sonic Weapon, não sei se viram. Saiu agora muito recentemente, foi mesmo a Caroline Leavitt, que é a porta-voz do Trump, que partilhou um texto a descrever a utilização de uma Sonic Weapon. Portanto, quando os helicópteros se aproximaram do compound, do bunker, do edifício onde estava o Maduro, há um conjunto de tropas que estão no terreno cá fora. E eles dispararam uma Sonic Weapon, que é uma onda de som tipo brutal, e os tipos instantaneamente estão todos deitados no chão, cheios de dores de barriga, a vomitarem com sangue assim pelos olhos, pelos ouvidos, por todo lado. Ou seja, a malta que estava fora do edifício, sem destruir o edifício, é giro, conseguem matar aquela malta toda sem destruir, matar ou ferir gravemente,
sem destruir o edifício. Portanto, eles mandam um sonic boom, um sonic wave fortíssima, agora na coisa, e neutralizaram todos os que estavam cá fora. Por isso é que se via os helicópteros a aterrar em cima do edifício e não havia nenhuma resistência. Porque toda a gente que estava fora estava tipo agarrado aos olhos, aos ouvidos, com as entranhas explodidas por um choque sonoro. É impressionante. É disparar uma arma que mata seres vivos, animais, sem destruir o património. O edifício fica igual. E quem está dentro do edifício, como o Maduro também. Porque o som é abatido, é abafado pelas paredes. Mas tudo o que estava cá fora para proteger é neutralizado com uma Sonic Wave. Engraçado, aqui também foi uma Sonic Wave, mas foi ao som do Van Halen, The Clash, Guns N' Roses e C.D.C. The Doors. Mas nos anos 80 pá, tinha outro charme, não é? Isto parece um filme para os gajos a tocarem essas bandas sonoras pá, no meio do Panamá. Isto é delicioso. Pá. Isto é delicioso. Nós é que comemos o bifinho para com uma banda sonora brutal. Bom. E, portanto, é giro. Agora vamos ver aqui a minha capacidade ou o meu interesse nos padrões. A 3 de janeiro de 1990, Noriega entregou-se. É para os ouvidos a tinir com os The Clash. Ele ainda hoje, pá, quer dizer, já não existe, não é? Mas durante muito tempo não devia conseguir ouvir AC/DC, não é? A 3 de janeiro de 1990, o Noriega saiu e entregou-se. 3 de janeiro. Em que dia é que o Maduro foi capturado? 3 de janeiro. Epá, não me digam. É requintes de malvadez, pá. É de género. Isto é repetir a operação de Noriega. Pá, já agora fazemos o mesmo dia. 3 de janeiro de 2026 o Maduro foi capturado. Exatamente no mesmo dia em que capturaram o Noriega. Noriega e Maduro são paralelos que acontecem exatamente no mesmo dia. Bem, eu julgo que não há ninguém a explicar isto. Hello? What? Noriega é levado para os Estados Unidos, exatamente igual ao Maduro, e é aqui que estão a ver que é um caso raro. Maduro, Noriega, Napoleão são capturados e são levados para fora do país. Por exemplo, o Saddam Hussein foi capturado, mas foi julgado no Iraque. Não é igual. Ok? O Gaddafi foi na Líbia. Não é igual. Isto são casos em que é o arrepio do direito internacional, em que uma superpotência captura alguém. Maduro e Noriega, Estados Unidos, Napoleão são os ingleses, e ficam com ele. Não é direito internacional, não é julgamentos em Haia, não é nada disso. É a potência que o captura, julga e prende. O Napoleão nem sequer foi julgado, não era necessário. Portanto, foi preso diretamente. O Noriega é levado para os Estados Unidos e é condenado por narcotráfico e lavagem de dinheiro. Igual ao Maduro. A essa altura é dizer assim, o mais fácil é o quê? O Al Capone é a fuga de impostos. Este tipo é o narcotráfico. Vamos pelo mais fácil. Pronto. Apanha uma pena de 40 anos, que depois é reduzida para 30 e fica preso em Miami. Cumpre 18, depois com os bons comportamentos e não sei o quê, portanto mais de metade da pena cumpriu 18 anos. E é engraçado, ainda é, em 2010 é extraditado para a França, onde é condenado a 7 anos. Parece estas coisas dos europeus de hoje em dia, parece que aparece lá um Macron do lado da altura a dizer não, eu também quero, também vou condenar. Não sei o quê, o europeu também tem que fazer qualquer coisa. Tal. Então ele condenou. Mas ele só lá ficou um ano em França porque eles querem tirar a fotografia a dizer que já condenaram e a partir daí está feito. Pronto, não só os Estados Unidos, nós também participámos. Não sei quem era o presidente, não fui ver, nem me interessa muito, mas estou a imaginar o Macron encaixar num personagem desse género. Em 2011 é extraditado para o Panamá, onde fica preso e morre em 2017 aos 83 anos. E pronto, temos aqui a nossa Operação Black Ops concluída. Eu tenho uma vontade gigante de acabar o Napoleão, mas com o que está a acontecer no Irão, falámos em Irão-Contras. Com a revolução do Irão, eu não sei se não vai entrar aqui um chá da Pérsia. Porque nós temos que estar em cima da revolução do Irão, temos que perceber o que se passa. Eu quero perceber o que se passa. O Napoleão não apodrece, não é? Nós podemos sempre recuperar, se calhar vamos ter que voltar a ver um para voltar a aquecer, mas não sei se vamos ao Napoleão parte 2, mas podem sugerir, ou vamos já diretamente à revolução que está a acontecer no Irão neste momento. É que neste momento está a acontecer uma revolução. Eu acho que devíamos ir ao chá da Pérsia e daí víamos que é o Irão para a frente e depois acabávamos o Napoleão. Mas deixem-me os vossos comentários. Não se esqueçam, quando houver pausas mais longas, sem os vídeos, têm vídeos para trás para ver, têm vídeos para trás para acabar de ver. Partilhem com amigos, deixem-me comentários. Não me deixem a falar sozinho. É mesmo a única coisa que eu não vou ter saco é estar a fazer um vídeo e falar para uma parede. Se virem, deixem-me um like, deixem-me um comentário, sugiram o próximo tema. Mas eu acho que o tema do Irão encaixa aqui bem.
Um abraço, até o próximo vídeo.